vai dar certo! Negociações avançadas para a construção de estádio próprio do Flamengo? Zagueiro do Mengão convocado para a seleção? Que história é essa de Antony no Flamengo? E pós-jogo de Flamengo 2, Fluminense 0? Fala aí, urubuzada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Urubuzinho, o seu canal mirim de notícias do Flamengo. E eu tô chegando na manhã desse sabadão com várias informações do maior clube do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, eu queria pedir a você para deixar o seu like aqui no nosso vídeo, se inscrever em nosso canal, compartilhar os nossos conteúdos com os seus amigos rubro-negros e ativar o sininho de notificações aqui embaixo, para você não perder nenhuma novidade que ocorre na semana do nosso Flamengo. Bom, e vamos começar falando de clássico carioca, Fluminense 0, Flamengo 2. Pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. No Maracanã, o jogo ocorreu no último sábado, dia 9 de março, às 21 horas. Os gols do Mengão foram marcados por Everton Cebolinha e Pedro. Ambos os gols nos acréscimos do primeiro tempo e do segundo, respectivamente. A escalação do rubro-negro para a partida veio a campo com Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga e Ayrton Lucas pela esquerda. Eric Pulgar na volância, De La Cruz e Arrascaeta um pouco mais avançados no meio de campo, Luiz Araújo em uma ponta, Everton Cebolinha, o Cebola na outra e Pedro como centroavante. Os desfalques para o jogo, o Gabigol e o Wesley com problema muscular e o Gerson, que ainda está em recuperação da cirurgia que ele fez no rim por causa daquela infecção, ele precisou ser internado com urgência no Rio de Janeiro. E vamos falar da atuação do clube. O Flamengo chegou diferente para 2024. Não é um 2023 de novo. Uma boa atuação do Flamengo a gente consegue ver nesse jogo de ida das semifinais. A vantagem para o jogo de volta, o clube pode perder por até 2-0 para o Fluminense, que ainda não está desclassificado, ainda continuará indo para a final do Cariocão. O Fluminense tem que ganhar de 3-0, 4-1, 5-2 do Flamengo para estar classificado para a final da competição. E esse placar de 2-0 ficou magríssimo para o Fluminense. Isso porque o Flamengo teve uma chuva de gols perdidos. Uma chuva de gols perdidos. O clube teve mais um jogo sem sofrer gols, 0 chutes a gol do Fluminense. O Fluminense não chutou uma vez no gol do Flamengo em todo o jogo. E o Flamengo finalizou muitas vezes, se eu não me engano, 22 finalizações do mais querido pra cima do tricolor e perdeu muitas oportunidades. Uma que eu lembro, De La Cruz recebeu a bola na entrada da pequena área, chutou meio mascado e o goleiro Fábio defendeu. Mais uma chuva de gols perdidos que tem que melhorar. Porque não é todo jogo que a gente vai ter essas condições de ter muitas oportunidades. A gente precisa melhorar, tem que aproveitar mais as oportunidades, porque o Flamengo tem um time excepcional ofensivamente e defensivamente. Só que precisa aproveitar as chances e não ceder como fez no jogo, não cedeu nenhum chute a gol do Fluminense no gol do Rossi, no caso. Além disso, teve a expulsão do Thiago Santos, zagueiro do Fluminense. O Cebolinha tava correndo ali pela ponta esquerda e ia sair cara a cara com o Fábio. Ele entrou num carrinho violento no pé do Cebolinha e foi expulso depois de uma revisão do VAR. O Yuri Elino foi fraco nesse jogo. O árbitro de campo só apresentou o amarelo depois somente da revisão do VAR. Foi apresentado a expulsão para o Thiago. Além disso, na partida também teve a lesão de Ayrton Lucas. Ele correu, ele sentiu, ele teve uma pancada de joelho com joelho com o jogador do Fluminense. Só que a informação que saiu é que ele não preocupa para o jogo de hoje contra o Tricolor novamente neste sábado. E com essa defesa incrível do Flamengo, Fabrício Bruno e Léo Pereira estão fazendo milagre na zaga rubro-negra. O Flamengo de Tite bateu o recorde e igualou a maior sequência da história do clube. 10 jogos sem sofrer nem um gol.
o clube repetiu o feito somente realizado pela geração do Zico no final dos anos 70, 1970. Ou seja, Adenor Bach tá na área. O Flamengo de Tite tá batendo até recorde com apenas 11 jogos nesse início de temporada. Incrível o que tá prometendo para este ano de 2024, o Tite e os jogadores da comissão técnica. Vamos fazer um 2024 forte, porque 2023 decepcionou. E eu falei que tá batendo recorde, rapaz. Falei de defesa, vou falar de atacante. O Pedro se tornou o artilheiro do novo Maracanã. Justo com quem? Tite. 78 gols ele tem no novo Maracanã. Ele marcou contra o Fluminense e superou o Gabigol. Ele agora se isolou na artilharia do estádio depois daquela reforma que aconteceu no Maracanã em 2013. Além disso, na atual temporada, ele marcou 9 gols em 9 jogos. Isso contando somente as partidas oficiais realizadas pelo Flamengo. Se for contar aqueles 2 amistosos nos Estados Unidos, 11 gols em 11 jogos. A estatística só aumenta. Ele tem uma média de 1 gol por jogo. Jogo do Flamengo, gol do Pedro. E é vice-líder em gols e em participações de gols, que contam os gols e as assistências, entre todos os jogadores da Série A, incluindo meio de campo, não só atacante, todos os jogadores que participam da Série A do Campeonato Brasileiro. As informações foram divulgadas pelo portal GE e pelo portal SofaScore. Rapaz, será que ainda vai continuar tendo Maracanã do Mengão? O clube se reuniu com o presidente da Caixa, Carlos Vieira, e apresentou um projeto do estádio próprio que o clube ainda está tentando construir, ainda está tentando fazer essa proposta para iniciar as obras. Na manhã do último sábado, o Rodolfo Landim se reuniu com o Carlos, o presidente da empresa, e apresentou um projeto para o estádio próprio do Mengão, mostrando o que ele queria ver na região do gasômetro, que é o suposto local que o Flamengo quer para construir a sua arena, a Arena do Urubu. Só que essa reunião só foi o início da jornada. Isso porque o Flamengo ainda precisa apresentar uma proposta para comprar o gasômetro, o terreno do gasômetro, que é avaliado em torno dos 250 milhões de reais. Carinho, viu? As informações foram divulgadas pelo portal O Globo e pelo portal Coluna do Fla. Mas acalmem-se, não tem nada proposto, não tem nada concreto. Claro que as negociações estão avançando, o Flamengo quer sim construir esse estádio, mas vai levar anos e anos se isso for aprovado e se começar a se construir. E se não der nenhum problema no meio do caminho, acalmem-se, pode até ser que daqui a um tempo se comece as construções da arena, mas vai levar um tempo bom ainda para a gente ter a Arena do Urubu, vamos dizer assim. E vamos falar de convocação para a seleção brasileira, porque com a lesão de Marquinhos do PSG, o Fabrício Bruno, zagueiro do Mengão, foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para defender a seleção brasileira em 2 amistosos, contra a Inglaterra e a Espanha, nos dias 23 e 26 de março deste mês, respectivamente. Uma ótima oportunidade, uma boa sorte pro nosso xerife rubro-negro vestindo a camisa da amarelinha. Mundial de Clubes 2024, como a gente já sabe, vai ser o último ano com o atual modelo do Mundial de Clubes, com semifinal e final. Pois a partir de 2025 o modelo da competição será totalmente mudada. Na próxima temporada o Mundial acontecerá no ZEUA, nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho, no meio do ano. O formato vai ser igual a uma Copa do Mundo. 8 grupos com 4 times cada grupo que vão se enfrentar em turno único, ou seja, 3 partidas. Os 2 melhores de cada grupo vão se classificar para as oitavas de final, onde o mata-mata vai ser em jogo único, não vai ter ida e nem volta. Além disso, não haverá disputa de terceiro lugar. Agora na tela vai aparecer a lista dos 21 classificados até então para o Mundial.
os principais, o do Brasil, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, da Europa, o Chelsea da Inglaterra, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, PSG da França, Inter de Milão, Juventus, Porto, Benfica, além de outros clubes de outros continentes. E o Flamengo informou que vai ter novos números em camisas de jogadores. Foi divulgada nessa semana que com a saída de Thiago Maia, o nosso Coringa Gerson, que infelizmente tá fora agora dos próximos jogos do Rubro Negro por causa que ele tá se recuperando da cirurgia que ele realizou no rim, o nosso ex-camisa 20, vai reassumir a camisa 8 do Flamengo com quem fez história. E aí o Matheus Gonçalves vai ficar com o uniforme 20, que era do Gerson, ou seja, uma troca. Com a saída do Thiago Maia, o Gerson vai pegar a 8 e o Matheus Gonçalves vai pegar a 20, que era do próprio Gerson. Sem blá blá blá, hoje tem Mengão. O Flamengo enfrenta o Fluminense pelo jogo de volta das semifinais do Cariocão 2024, hoje no Maracanã, sábado, dia 16, 21 horas, com transmissão da Band na TV aberta, Band Esportes TV fechada e canal Gold grátis no YouTube. A provável escalação: após serem substituídos com dores contra o Fluminense, depois de uma longa semana de transição física, no fim, Eric Pulgar e Ayrton Lucas foram reintegrados ao elenco e devem iniciar o clássico dentre os 11 iniciais. O Gabigol, ele se recuperou da sua pequena lesão muscular, treinou junto do elenco uma boa parte da semana, mas vai começar no banco, já que ele é banco pro Pedro no caso. Ao menos mais uma peça pro Tite, que deve ter todo o elenco disponível para a partida, com exceção do Gerson. O Wesley e o Vitor Hugo, que sentiram dores no último treinamento da última segunda, uma dor simples, eles já se recuperaram e também estarão disponíveis. Com isso, Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga e Ayrton Lucas pela esquerda, Eric Pulgar na volância, De La Cruz e Arrascaeta no meio de campo. Everton Cebolinha numa ponta, Luiz Araújo na outra e Pedro na frente. O técnico Tite colocou o time titular para campo. Os desfalques, como a gente disse, o Gerson da recuperação da cirurgia, ele tirou os pontos na última sexta-feira, ontem, e vai retirar o dreno no próximo dia 22 de março. A partir disso, no dia 25 de março, ele vai iniciar o processo gradual de recuperação com treinamentos leves. A previsão de retorno do nosso Coringa, fim de abril, início de maio. Uma boa recuperação para o nosso Gerson, tomara que ele volte em alto nível, como sempre mostrou e honrou essa camisa do Mengão. Nenhum pendurado para a partida e a arbitragem do jogo, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, o VAR Rodrigo Nunes de Sá. E tá renovando, o Flamengo tá prestes a renovar com Igor Jesus, jovem volante da base do clube, que impressionou Tite e sua comissão técnica até o fim de 2027. As negociações estão avançadas, estão caminhando para um desfecho favorável. Atual vínculo com o Fla vai até o fim de 2025, com informações obtidas pelos jornalistas Júlio Miguel Neto e Vene Casagrande. E vamos falar também de 2 sorteios, porque na próxima segunda-feira, dia 18 de março, às 20 horas, 8 da noite, em Luque, no Paraguai, vai acontecer o sorteio da fase de grupos da Conmebol Libertadores desse ano da atual temporada 2024. O fim da pré-Libertadores ocorreu na última quinta-feira e com isso foi definido os 32 clubes classificados e os potes para o sorteio. Agora na tela também vai aparecer os potes para vocês, são 4 potes, o Flamengo no pote 1 e vai enfrentar um time de cada pote na fase de grupos. Vale lembrar que o clube só não vai poder pegar o Atlético Mineiro porque também é do Brasil e se classificou via ranking, né, do Brasileirão G4. E o Botafogo no pote 4, ele entrou por meio da pré-Libertadores, ganhou do Bragantino, logo ele pode enfrentar o Flamengo e vai poder ter um clássico carioca já na primeira fase da Libertadores, na fase de grupos da competição. Além disso, o rubro-negro não vai poder enfrentar nenhum clube do mesmo pote que o seu, o pote 1, e a transmissão do sorteio vai ser feita pela ESPN no Star Plus, também pode ser acompanhado pelo YouTube da ESPN.
Outro sorteio, além da fase de grupos da Libertadores, em breve vai ocorrer o sorteio da Copa do Brasil, da terceira fase da Copa do Brasil de 2024. O Flamengo também está no pote 1 e vale ressaltar que os confrontos da etapa serão a partir de agora, com o jogo de ida e jogo de volta na terceira fase. A ordem dos mandos de campo nesse jogo de ida e de volta ainda vão ser definidas em sorteio. E a premiação para chegar às oitavas de final da competição vai ser de R$ 3.465.000, independente da divisão nacional do time classificado. Ou seja, o Flamengo vai ganhar esse valor, assim como o América de Natal da Série D. Além disso, o Vasco ele é o único time da Série A do Campeonato Brasileiro no pote 2. E poderá enfrentar o rubro-negro já nessa terceira fase. O Vasco tá no pote dos times relativamente mais fracos, vamos dizer assim, hein? Clube de MMA do Flamengo. Wesley, lateral direito, foi acusado de agressão e de uma ameaça a um homem em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O empresário que foi ameaçado, que foi agredido, ele registrou na última segunda-feira, dia 11 de março, um BO contra o lateral e afirma ter levado um soco e sido ameaçado de morte pelo jogador após desentendimento na noite do último domingo na praia da Barra da Tijuca. A assessoria do atleta informou que ele irá se pronunciar somente no momento oportuno. O empresário Caio, o nome dele, está com uma marca roxa próxima ao olho esquerdo e um corte na boca. Depois do depoimento na 16ª delegacia, ele foi ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. E aí, em depoimento à polícia, ele alega que o Wesley fez uma ameaça para tentar evitar que o empresário denunciasse na mídia. Ele relatou que o lateral gritou diversas vezes: "Você não joga na mídia", antes de deixar o local, que ele estava acompanhado com um amigo. O Flamengo, por sua vez, informou que o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, vai tomar a decisão sobre possíveis punições para o jogador, e ele e o Wesley se reuniram na manhã da última terça-feira, antes do treinamento no Ninho do Urubu. Ele segue integrado ao grupo do Flamengo, e o clube rubro-negro manteve a postura de não fazer nenhum movimento na direção de eventuais punições, ou seja, não tomou nenhuma atitude para afastar o jogador, vamos dizer. O clube entende que atitudes nesse sentido poderiam interferir na investigação do caso, mas mantém a apuração dos fatos para se posicionar no momento adequado. O jovem lateral ainda prestará depoimento para dar a sua versão sobre o caso, ou seja, o Flamengo só vai se pronunciar depois que todo o caso e todas as informações forem obtidas oficialmente pela Justiça. As informações foram divulgadas pelo portal GE. E a nossa última notícia: o Flamengo está avaliando uma proposta de empréstimo de 1 ano para o Manchester United pelo empréstimo do atacante Antony, jogador de seleção brasileira. O rubro-negro tem o interesse de contar com o jogador durante a janela de transferências do meio do ano. Aos 24 anos, ele não vem tendo muitas oportunidades em campo pela equipe do Manchester United da Inglaterra. Diante disso, o clube inglês demonstra interesse em emprestá-lo na próxima janela de transferências e enxerga o mais querido como um destino promissor para o jogador. Vale ressaltar que as duas equipes já estabeleceram uma parceria semelhante anteriormente, como ocorreu com a transferência de Andreas Pereira em 2021. Só que aí tem obstáculos no caminho. Um deles é sobre o incidente envolvendo o Antony e a sua namorada em setembro de 2023, no ano passado. Além disso, outro aspecto é o fato de que o empresário do atleta é o mesmo do Gabigol e tem rumores de desentendimento e desconforto devido à renovação de contrato do camisa 10. Ou seja, o Flamengo quer pagar o Manchester United para ter o empréstimo do atleta, mas tem alguns obstáculos no meio do caminho. Então, urubuzada, essas foram as notícias mais quentes do Flamengo nessa última semana. Espero que vocês tenham gostado, e não se esquece de se inscrever em nosso canal. É fácil, rápido, o vídeo não vai pausar. Só descer a tela, clicar no botão inscrever-se aqui embaixo. Aproveita para seguir o nosso Instagram, como tá aparecendo aqui na tela, urubuzinho_10. Lá você responde perguntas, participa de enquetes e recebe as informações do Mengão 24 horas por dia.
Uma ótima semana e até a próxima. Valeu!